ver. Existem dois recipientes com volumes conhecidos, 64 ml e 137 ml. Existe também um terceiro recipiente com volume desconhecido. A gente pode chamar de X, o que a gente não conhece, né? Sim. Quantas vezes, no mínimo, será necessário derramar água do recipiente de 137 ml para obter exatamente 1 ml de água, usando somente esses três recipientes? Rapaz, que problema esquisito, né? Né? Mas a gente quer que esses recipientes, eles tenham, vamos dizer assim, uma combinação deles de 1 ml, certo? A gente quer isso. Sim. Então, quanto que vai ter que ter, né? Quanto que a gente vai ter que tirar, vamos dizer assim, de cada um deles, né? Então, de fato, é um problema meio estranho. Tô pensando em algumas formas de fazer, tá? E ele também não fala se os recipientes estão cheios ou vazios de água. Então aí eu estaria considerando que só o de 137 está cheio, porque teria que começar Ah, tirando a água dele, mas não sei. bem, vamos lá. Vamos pensar assim por meio de um fato. Esse aqui é um problema clássico, tá? É o tal do algoritmo de Euclides, tá bom? O Euclides é um velho, bem velho aí da matemática, e ele bolou uma forma de resolver esse problema, tá bom? Então a Tá bom. ideia é essa. Veja que a gente consegue obter essa quantidade, principalmente pelo fato de que 137 e 64 não tem um máximo divisor comum, ok? Na verdade, eles têm, é o 1, certo? Então, por Certo. isso a gente porque, né, nenhum deles tem ali termos, fatores, né, comuns entre eles. Tudo bem. Então, sim, é possível obter esse 1. 1 é sempre possível obter, né? Agora, então, eu acho que a gente vai ter que pensar um pouco a pouco, não de uma forma muito matemática, sacou? Mas de uma forma um pouco mais prática no algoritmo de Euclides. Você reparou muito bem, não, supostamente não está cheio, né? Mas então a gente vai dizer assim, que o primeiro passo vai ser encher completamente o recipiente 137 ml, ok? Esse a gente sabe que tem essa quantidade. Então a gente vai encher ele para dar 137, beleza? Aham. Tá. O próximo passo aqui vai ser transferir a água do recipiente de 137 para o recipiente de 64, né? Sim. Passando água desse recipiente para o de 64 ml, sobrará 73, né, Isso. ml no recipiente 137. Bem, agora o que que a gente vai fazer? Vai transferir de novo, né? Jogando fora, obviamente, a água que está lá naquele de 64. Agora vamos transferir os 73 ml restantes novamente para o de 64 ml. Pela mesma lógica, vai sobrar quanto? Mas o de 64 ml não tá, não já tá cheio? Acabei de Jogar. falar que a gente vai jogar fora toda a água que está dentro dele, Tá bom. certo? Certo. Então vai sobrar quantos ml ali no que estava com 73? Sobrariam 9 ml. 9, exatamente. Sobrará 9 ml. Muito bem. Bem, agora o que que a gente vai fazer? Vai pegar esses 9 ml, que são restantes do recipiente de 137 e vai transferir para o de 64 ml. Ok? Ok. De novo vazio, claro. Pega esses 9 ml e joga de novo no de 64.
Bem, eu não falei que o negócio ia ser rápido. Ele é bem trabalhoso, essa forma aqui. Vai ter muitos passos ainda. Mas eu acho que você está pegando a lógica. Só deixa eu te mostrar o que vai acontecer agora. Vou mexer de novo. O de 137 ml. E agora o que que a gente vai fazer? Vai pegar a água dos 137 ml e vai transferir o de 64, que já contém 9 ml. Sim, Ok? O que vai acontecer? Vai sobrar 82, o de 137. Vamos transferir do de 137 ml para o de 64 ml e já tem 9. isso. Muito bem. É, vamos conseguir transferir quanto? Sendo assim, conseguiremos transferir 55 ml. Justo. Vai sobrar quanto, então, no recipiente de 137? Oitenta e Vai dois, não? sobrar 82 ml, exatamente. No de 137, o negócio está escalando, mas o caminho é esse. Muito bem. E vamos ter que ir fazendo isso, cara, até que a gente vai reparando que ah, até uma hora que vai sobrar só um, entendeu? Entendi. Tipo, a nossa conta vai mostrar isso, o problema. Eu já te adianto, isso aqui vai ter muitos passos ainda, ok? Mas eu acho que você Ah, pegou a lógica. Você sim, vai fazendo isso, até a hora que você chega na lógica da conta que vai sobrar um, ok? Então, eu garanto aí mais uns 20 passos no mínimo. Mas existe uma outra forma de fazer. Talvez seja uma forma um pouco mais palatável, ok? Não é tão, vamos dizer assim, algorítmica e mecânica como essa, mas é possível. A gente pode usar uma equação Diofantina linear, tá? Que, assim, não é uma coisa muito ensino fundamental, né, mano? Mas resolve, tá bom? tá bom. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Nós queremos, como você percebeu ali no outro exemplo, ficar usando, né, os copos para que, eventualmente, a soma da quantidade, né, do volume final seja um, certo? Certo. Então, eu vou dizer assim, que eu tenho o copo de 137, vou chamar de X, o copo de 64Y vou chamar de... o copo de 64 vou chamar de Y e 1. Então, o que que é X e o que que é Y? É o número de vezes que a gente vai usar esse recipiente, ok? Ok. Porque, como você pode perceber no problema, how many times at least water has to... Ou seja, quantas vezes eu vou ter que usar, sacou? Os containers. É, Então, na prática, eu tô querendo saber o X e o Y, certo? Make sim. sense for you? Muito bem. Então, muito bem, mano. O que acontece é que a gente quer que a utilização dessas coisas nos deem um. Obviamente, uma dessas coisas, o X ou o Y, vai ter que ser negativo, né? Porque senão não tem como uma soma dessa aqui Sim. dar um, né? Obviamente. Muito bem. Ó, e também, né, nós temos que buscar uma solução inteira. Não vai ter. Não vamos usar meia vez, não existe meia vez. Ou é uma vez ou não é. Certo? Sim. Muito bem. Daí vai um pouco da nossa perspicácia de tentar imaginar aqui quais são os números, né? Infelizmente, são essas duas formas. Ou a forma recorrente lá que eu estava te mostrando, ou essa forma aqui, que vai precisar de um pouco de sorte, né? Vamos pensar assim: 64 é um número que é praticamente metade de 137, certo? Certo. De tal forma que, se a gente escolher o y como positivo e o x como negativo,
você, bem, você vai poder já imaginar que se você vai colocar um número aqui, digamos o número 3, sei lá, menos 3, aqui vai ter que ser 6 ou alguma coisa próxima disso, entendeu? Para Entendi. que você chegue no, você quer chegar no um. Muito bem. Mas, infelizmente, né, é uma questão de chute. Por quê? Porque você tem uma equação com duas incógnitas. O enunciado não deu mais nenhuma informação, certo? Então não Certo. tem como a gente conseguir fazer cálculos, qualquer cálculo que seja, para encontrar o valor de x, y, além de chutar valores, ok? Ok. Muito bem. Agora, então, vamos usar o poder das duas soluções ao mesmo tempo. Como eu falei para você, e como você deve ter reparado, esse processo de ir voltar e voltar e voltar teria ainda muitos passos, né? Sim. Eu falei mais ou menos uns 30. Então a gente quer que mais ou menos a soma desses valores aqui do em módulo, né? Do 7 e do 15. Já dei spoiler. Esquece que eu falei. A gente quer que a soma do x e do y ele dê mais ou menos 30, né? Então, por exemplo, uma coisa que aí dá mais ou menos 30, sei lá. Se aqui for 16, se aqui for 6. Sei, tô jogando assim, né? Falei que ia dar mais ou menos 30 aqui, mas não sei quanto que vai dar. Beleza? Por exemplo, né? Isso aqui parece números razoáveis. Será que vai chegar perto de um? Essa é a nossa pergunta. Pô, tem como você fazer essa conta para mim e ver? Ok. Mais uma coisa, e o recipiente de valor desconhecido? O recipiente de valor desconhecido está lá só para receber a água, entendeu? Só para receber esse 1 Ah, ml tá, que a tá gente bom. está procurando. Ok. Vai lá, força. 64. Não vai dar para subtrair e dar um. Ou no caso, somar e dar um. Mas vai dar quanto? A primeira, eu acho que dá menos 822 e a segunda, 1024, não? Como assim eu acho? Faz a conta aí e me diz, né? Quero certeza. Fiz? Dá Beleza, isso? e essa subtração aí dá quanto? Não dá um. Bem, dá próximo de um? Não. Hum. Então talvez a gente tenha que alterar um pouco. Sim. Por exemplo, aumentar aqui e diminuir aqui, certo? Uma forma. Aumentar em módulo, né? Por exemplo, menos 7 e aqui Sim. 15. Sem calculadora, hein? Na prova não vai poder usar calculadora. Sim, sim. 41. E nessa daí, com o menos 7 e o 15, daria menos 959, 960, que aí sim dá um.
Aê! Então, né, meu mano? O que que a gente vai ter que fazer, né? Fazer todo aquele processo que eu estava falando, né? 15 vezes com o recipiente de 64 e 7 vezes com o recipiente de 137, ok? Ok, Como eu havia dito, né? Não é uma conta assim das mais legais, porque, como você deve ter percebido, não tem um jeito, vamos dizer assim, calculacional de achar, né? Teve que ser no chute. Ou nos procedimentos de volta e de volta e de volta aqui, tá? Dos dois jeitos. Infelizmente não tem outro jeito. Beleza? ok. Muito bem. E qual que é a próxima que você queria ver? Era a 14. Então a resposta seria 7 vezes para usar o de 137. Sim. Só que, deixa eu ver aqui. No gabarito fala que são 6 vezes. Ué, que coisa. Bem, não sei. Eu achei aqui uma resposta bem legal, né? Talvez esse 6 aí seja uma interpretação levando em conta que, sei lá, já tá cheio ou algo assim. Jogar um fora. Depois você pensa nisso, tá? Tá bom. Vamos pra próxima. 14. Ahn, Você pode fazer o algoritmo lá até chegar, né? Aquela lógica que eu tava fazendo. Faz até chegar no um. Agora você sabe como fazer. Eu acho que a minha Sim. resposta é certa. Ahn, Muito bem. Find the remainder when. Blá 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 blá. Tudo isso aqui é dividido por 3. Meu Deus. Como é que resolve isso? Bem, tem que pegar e dividir por 3. Um somatório de potências. De um jeito bem estranho, mas eu acho que tem algum segredo, né? A gente pode avaliar cada termo, eu acho. Cada termo seria n elevado a n mais um, não? E se o número for múltiplo de 3, vai sobrar zero quando a gente fizer a divisão, certo? É que não tem muitos casos, né? Tipo, por exemplo, um ao quadrado. Um ao quadrado dividido por 3. Qual que é o resto? É um. Sim, 2 ao cubo dividido por 3. Qual que é o resto? O resto vai ser 2. sim. Ah, mas 2 ao cubo é 8. Bem, o fato de ser 2 é o que entrega a paçoca, né? Que 8 dividido por 3 é 2, 6, sobra 2, Sim, certo? E essa vai certo. ser a lógica para todas as potências, né? Daí você vai ter o 3 à quarta, que pela mesma lógica vai dar zero, né? Não vai ter resto, certo? Certo. E o 4 agora vai sobrar. O 4 elevado a qualquer coisa vai ser quanto? O resto. Também, né? E vai voltar a lógica, Vai né? voltar lá, tá bom. Exato. Muito bem. Agora nós temos isso, né? Ah, só que eu tô pensando, velho, se é sempre assim, porque talvez para o 2 ímpar e pro. Eu acho que muda quando a potência for para o ímpar, no caso do 2. Eu acho. Vamos testar o 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, né? Não, É, mas não é 2 elevado a 4, é 5 elevado a 6 agora, né? sim, Porra. 5 elevado a 6. Bem, vai sobrar 2. 6 elevado a 7. Eu acho que a lógica é essa mesmo, né? eu Bem, diria, agora que você falou, eu acho que essa é a lógica mesmo. então pensa um pouco aí na resposta, né? Find the remainder, né? Então tu quer somar todas essas sequenciazinhas, né? A grande questão é o seguinte: quantas dessas sequenciazinhas vão ter? Porque tu sabe que a soma dos, hã?
Find the remainder, né? É, São 80. 1000 fatores no total. Sim. Dá E pra a pensar um cada pouco aí? três negócio, o padrão se repete. Exato. São 1000 fatores e a cada três, então tu vai ter 333, né? Né? Isso. Vai ter Something trezentos like e that. trinta e três Só deixa eu mais. desligar meu fogão lá. Vai pensando um pouco. Eu também tenho que pensar um pouco melhor em algumas coisas aqui. Vai pensando aí. Ok. Curioso é que, tipo, a gente vai ter que se basear no resto de todo mundo, né? Sim. Isso daí tem a ver com módulo, não? Com módulo. Mod. É, Mod é como o computador chama o resto, ok? tá. Por exemplo, na sua calculadora tem mod. Se você coloca um número, mod e outro, vai aparecer o resto dessa divisão. Isso que é mod. Ok. Agora a gente quer saber o resto desse baita número. Quando dividido por 3, só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte: o resto também ou vai ser zero, ou vai ser um, ou vai ser 2, certo? Certo. Pois é. Então será que a gente encontrar o resto de cada um deles ajudou? Ajudou porque, bem, acho que não ajudou. Não dá pra tu somar simplesmente todo mundo. Bem, vamos lá. Só que a cada três fatores que você soma, vai dar o número 3. Sim, Então, se fosse tipo 999 fatores, você divide por 3 das trincas, cada uma seria um, então daria 333 aqui. Como são 1000, sobra um, e o um seria o um, então o resto seria um? Não sei. vamos aos poucos. Bem, a gente já pegou esse 333, né? Que são os 333 grupos de 3 números. Vai ter mais um Isso, restante que é o 1000. Então, na verdade, são 334 números, certo? certo. Muito bem. Então a gente vai ter 333 que dão zero, não dá resto Resto zero. zero. Nós vamos também ter, ah, porque o negócio começa com 1. Só que o 1000 tem que ver o 1000, né? O 1000 ele é um cara um, né? Um cara que vai dar resto um, certo? Certo. Porque o 999 é múltiplo de 3. Sim, Então o 1000 voltaria, certo? certo. Isso. Então ele é o cara que vai sobrar na brincadeira. Tu vai ter Ah, 333 termos que dão 2, 333 termos que dão zero
E 334 termos que dão 1, certo? Certo. Então por isso que eu acho que a resposta é 1. É, eu diria que a resposta seria um também. Por essa lógica, né? Tem que ver no gabarito, hein? O gabarito está falando que a resposta seria zero, Zero? né? Ah, que loucura, man. Zero não faz muito sentido. Tem certeza que você tá olhando no lugar certo, cara? Sim. Ah, pô, que bomba, hein? Na próxima me manda com antecedência as coisas que deu de uma estudada antes. E pela minha lógica aqui é 1, Então, certo? do jeito que eu faria, daria um também. Desse jeito, depois que você falou. Ah, Que coisa malusca. Tá, eu vou pensar de outra forma então, tá? Ah, eu acho que eu sei fazer de outra forma. Vamos ver se vai bater. Ah, é que eu acho que a gente não tá pegando algum padrão, certo? Ou não, não sei. Talvez o padrão não seja tão simples assim como a gente está escrevendo aqui, entendeu? Porque a hum, gente tem alguns casos, né? Como você percebeu, os termos são n mais um. A gente pode ter três restos, zero, um ou dois. Só que quando que vai acontecer cada um dos casos? O resto é zero? É zero se n é múltiplo de 3. 3, 6 ou 9 e assim vai, né? sim. Muito bem. Aí vai dar zero. Agora, o resto dá um. Vai ser os números que vêm depois desses caras, né? 1, 4, 7, certo? Certo. E agora nós temos um terceiro caso, que é o resto da 2. Só que o resto da 2 é meio complicado aqui, porque vai depender do expoente, cara. Eu acho que vai depender do expoente. Porque, tipo, se o n for ímpar, o n mais um é par. Se o n for par, o n mais um é ímpar, certo? Certo. Então, por exemplo, ah, por exemplo, a gente espera, veja só, que o 5 elevado a 6 dê 2, certo? Era o que a gente estava esperando antes, concorda comigo? Sim. Não vai dar 2, percebeu? Sim, tá bom. Porque o expoente é par. Então, quando for n mais um, mod
3. ah, calma aí. Daí tem os números específicos para isso, né? Que vão aparecer de 6 em 6. Vai ser 1, se n é 5, 11, 17. E vai ser, agora sim, 2. Se n é, pela mesma lógica, 2, 8, 14. Nesses casos vai sobrar 2. Aí eu acho que a gente pegou todos os casos, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se a gente for fazer os primeiros números, como a gente estava fazendo, tinha dado 1, 2, 0, 1, 1, estava errado, e ali 0. Sim. Daí volta o padrão. Um, Porque dois, 7 zero. dividido por 3 vai dar 1, certo? É. 7 é ímpar, em cima par. É esse caso aqui, né? Vai dar 1. Tá. Então a nossa sequência é 1, 2, 0. Opa. Bem, dá uma brincada aí, velho. Fiz um monte de coisa pra você. Dá uma brincada. Ok. Você quer encomenda pra mim, mas. Erro. Bem, nós temos esse padrão, então. 2, 0, 2, 0, Zero. 0, e daí volta. Ou seja, são esses 6 restos que se repetem. Então, somando eles vai dar 5. Sim. Maravilha. Só que nós vamos ter 1000 deles. Bem, quantos blocos completos a gente vai ter? Como são 6, agora tem que fazer 1000 por 6, né? Né? 1000 por 6 dá. Faz aí. 506. 166. 166 com o resto 4. Ah, muito bem. Então nós temos 166 blocos completos e sobra 4 terminhos. Ou seja, esse resto 4 indica que daqui a gente vai ter o padrão 1, 2, 0, 1. Né? Então vai terminar no 1, que era o do 1000 que a gente tinha concluído. Lembra? Sim. É. Isso. Tinha concluído que o resto do 1000 era 1, que é o que vai acontecer mesmo. E esses 4 que sobram, eles somam pra dar 3. Não, 3 não, 4. Só que já tinha os 5 antes, então vai no final dar. Então a soma total dos restos vai ser quanto? A gente tem 166 blocos. Cada bloco, Dá 5 de o resto soma. dá 5. 5 vezes 166. Dá 30, 0,3, 30, 33, 830. Isso. 830 mais esse 4 que você reparou ali, a soma total de restos, 834. Só 834. que agora ele quer o quê? A gente quer, veja só, né, o resto da soma total ser dividida por 3. Então, Isso. a gente vai ter que pegar 834 e dividir por 3. Só que 800... 834, ele é divisível por 3 e o resto dá zero mesmo. Exato. Agora bateu, né? Agora faz mais sentido a resposta. Sim. Aí sim, monstro. Monstro, monstro, monstro. Pegou a ideia? Tem que ter achado a Aham. sequência. Nossa, a gente viajou aqui, ó. Esse foi o nosso erro. Beleza? Ok. Tem errado no 5 elevado a 6, que tem essa diferença quando o expoente é par ou não. Pura.
Três é um número cheio de segredos. Vamos pro próximo. Qual que é a próxima? 16. 16. Muito bem. Cara, eu preciso ir no banheiro. Tá bom. Vai pensando agora, porque agora tu tá mais pica. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Uma equação indefinida, x e y tem três sets de possíveis integral solutions. Ah, olha só, é parecido com aquela lá, né? Que a gente fez hoje já, certo? Infelizmente é uma coisa assim, um pouco de chute. Não tem muito o que fazer, beleza? E, pô, Ok. nós temos três incógnitas aqui. Ah, É, só que a gente sabe que o x e o y tem que ser inteiros, né? E sim. positivos. E positivos, o que ajuda bastante. Já limita bastante a gente, sim. E que só tem 3 sets deles. Só tem três, exatamente. Ah, muito bem. E veja, outra coisa também, né? Se a gente por acaso passar o 140, passar o menos AX para outro lado, a gente sabe que essa expressão ela tem que ser divisível por 7. Senão não vai sair solução inteira. Sim. Bem, tá aí uma dica. Já volto, vou no banheiro e já volto.
Voltei, man. E aí, alguma ideia? Acabei ficando meio. Eu tô meio na dúvida do que fazer. Eu tentei, tipo, dividir o 146 por 7, que aí dá 2 e resta 3. Então o menos AX teria que dar menos 3 pra poder subtrair. E aí dá tipo y igual a 2. Mas não sei se esse é o jeito que. Quer que faça. É, não é uma conta simples. Definitivamente. Mas vamos Não lá. tem outro jeito de fazer sem ser chutando os valores? Mais ou menos, man. Tipo, como eu falei pra você, dá pra analisar essas restrições das variáveis, né? Por exemplo, a gente sabe que A e X são inteiros positivos. Sim, Beleza. O produto, então, também tem que ser inteiro positivo. Então, por exemplo, se eu isolar o AX aqui, né? Vou pensar assim. Bem, o AX ele tem que ser maior que zero. Então, o 143 menos 7y também, certo? certo. Ele não é igual a Mas ele AX? não fala. Ele não fala que o A tem que ser inteiro positivo. Ele só fala que o X e o Y são inteiros positivos. Verdade. Ah, lamentável. Lamentável. Agora você me pegou. Tava num flow aqui, mas, mas eu acho que sai, velho. Só vai ser mais trabalhoso. Tá, vamos lá. Você só me traz tristeza, man. Trazer umas coisas pra me deixar feliz. Essas questões aqui é nível japonês. Sempre que você acha que é bom em algo, pode ter certeza que um japonês é melhor. Ah, 143. Tá, isso aqui tem que ter soluções positivas inteiras, certo? certo. Então, algumas coisas que a gente pode tirar dessa afirmação: 143 menos AX maior que zero. O AX, então, tem que ser menor que 143, certo? Tal Correto. forma que o X ele tem que ser menor que 143 sobre A. Acho que isso aqui já é legal. Agora, se o A não for inteiro, a coisa complica muito, velho. Se o A não for inteiro, a coisa complica demais. Mas. Ah, tá. Eu vou seguir uma linha aqui, tá bom? Supondo aqui por hora que o A é inteiro, beleza? Beleza. Então, vamos pensar assim: nós podemos obter um valor máximo para x, né? Tipo, dependendo do valor de A, né? Tu vai ter um valor máximo. E é o próprio. ah, Tem que ser um número também que leve em conta que 143 menos a x seja múltiplo de 7, né? Tem isso também. Ou seja, em outras palavras, o AX no mod 7 tem que dar isso. Ah, cara, que questãozinha, hein? Bem, a gente sabe que a x é menor que 143. Então, o A. A questão é a seguinte: 143 não é múltiplo de 7, né? Jogar isso pra lá. Não, Acho que não. não é, sobra 3.
Caramba, essa questão é muito treta. Pensar, velho. Nossa senhora, que questão difícil, velho. Hum, a gente tem que ver algumas possibilidades, né? Sim, Hum, tipo, se a gente tiver restos específicos aqui, sei lá. hum, porque quando a gente está dividindo por 7, a gente tem 7 possibilidades de resto, né? sim. Do 0 até o 6. Isso. E a gente precisa, partindo desse ponto de vista, e aqui teria um A, teria um 2A, teria um 3A, e assim, logicamente, até chegar aqui, que não é possível, né? Tá, pera aí. Essas soluções, esses valores de x, eles têm que aparecer numa periodicidade. Então, por exemplo, nós temos a primeira solução. Nossa, estou pensando em um monte de ideia aqui. A segunda solução já vai ter que ser ele mais 7. E a Sim, outra, pela lógica, é ele mais 14. Senão não vai ser dividido por 7, né? sim, Legal. Ah, what else? Agora, a gente precisa de 3 valores antes que o x seja maior ou igual a 143. As nossas 3 soluções têm que seguir essa lógica antes que o AX maior ou igual que 143, certo? Que é o que nós temos lá em cima. sim, Então, supostamente, ou melhor, o X mais 21 já tem que ultrapassar o limite. Então, pela lógica, uma hora vai aparecer, cara. Matemática é safada mesmo. Escondendo as coisas. Tô até hoje procurando o X, desde a tua idade. Ele não aparece. E finalmente. Então, de certa forma, a gente vai ter um ah, X1, vamos dizer assim, menor que 143, menor que AX mais 21. Aí a gente pode ah, dividir todo mundo, né? Tipo, dá pra inverter essas coisas aí de alguma forma, né? Quero colocar 143 na parte de cima dessas expressões. Só que para isso eu teria que inverter tudo, eu acho. Meu, não acredito que isso aqui é nível de ensino fundamental, cara. As questões hoje estão mais difíceis que no outro dia. Tá louco? Se eu conseguir uma expressão legal aqui para valor de x,
talvez a gente já chegue na resposta, né? O problema é que nós queremos o valor do A, certo? Né? A gente quer a soma dos valores possíveis de A. Sim. É, agora eu acho que o legal é ficar testando o valor de X, né? Tipo, por exemplo, digamos que x1 fosse 1, o X tem que ser inteiro, certo? Certo. Então ficaria A menor que 143, menor que 22A, né? Sim. Mas o certo é o A tá no meio como comparação. Talvez se eu dividir todo mundo por A, né? Tipo, tá sacando? Tá sacando? Ó, Sim. opa, falei que ia sair, caramba. Confia no monstro. Trocentos anos de física, o que você tem de vida, eu tenho de matemática nas costas. Agora dá até para jogar esse A para cima, se tu quiser, invertendo todas essas desigualdades, né? A propriedade de desigualdade vai ficar. Propriedade de desigualdade vai ficar assim, se liga. Como assim? Eu inverti todo mundo. Passei os 143 para os outros lados multiplicando, entendeu? Imagina só Ah, isso tá, tá aqui bom. se eu invertesse. Tá bom, tá bom, tá bom, tá Tá bom. com a ideia? Passei 143, que agora está embaixo para o outro lado multiplicando. Assim vai, né? Sim, entendi. E agora você supõe o x igual a 1 de novo. Sacou? E vai testando. Eu acho que o caminho é esse, sabe? De Sim, novo, está me faltando alguma ideia mais precisa, mais direta ao ponto, né? Que é o que eu gosto em questões como essa, mas japonês, né, mano? Brasileiro, quando bola uma questão para prova assim, ele sempre tem aquela saidinha que resolve, mas agora eu não posso garantir o mesmo de japonês. Olha que eu já ajudei muito no vestibular lá, o Enem do Japão. Se for no meu canal, tem um monte de aula para Enem do Japão. Lá eles têm, assim, umas questões muito trabalhosas, sabe? sim. Então, eu acho que estamos no caminho de resolver. Tu vai ter que ir testando valores aqui, né? É uma hora que bata a lógica. E pronto, né? Daí tu vai ter a resposta, só que agora vai demorar, que nem aquelas outras. Ok? Ok. Então é isso, meu. Por hoje é isso. Recomendo que você dê uma